Na verdade, ele poderia estar aqui como... que a gente já está trabalhando, mas entra como um motivador da bicicleta, né? É um elo comum com os outros projetos. Tá bom, obrigado. Bom, senhores, eu não sei como é que está a situação da TV Câmara. Nós vamos ter que finalizar a transmissão ao vivo, porque a TV Câmara, em breve, não sei se dá para esticar ali até umas 3h15. Dá para esticar? Pode continuar? Tá, perfeito, então ótimo. Queria dizer que nós tivemos a reunião passada da Frente Parlamentar, o planejamento, então a gente vai discutir vários temas aqui, não só a questão das bicicletas, mas também o transporte coletivo, a integração entre os modais também, integração com o veículo automotor individual, VLT, BRT, muitos assuntos serão debatidos nessa frente parlamentar. Hoje o assunto especificamente é o Floribike, um assunto que eu tenho bastante apreço, e aproveitar essa oportunidade também para aqui registrar a presença do Vinícius, do Bike Anjo, representando o Bike Anjo, tá? E dizer para os senhores que a gente está com a fala aberta, quem quiser se manifestar. E antes eu queria aqui fazer um agradecimento, não sei se está lá ainda, se já se aposentou, mas eu não poderia deixar de mencionar toda a dedicação, o trabalho que foi feito pela Verinha, a arquiteta Vera, né, arquiteta de carreira, que contribuiu muito para a construção do Floribike. Eu acredito que o modelo que hoje a gente está dimensionando também pegou muito do que já foi construído lá atrás por ela. A gente não poderia deixar de fazer esse registro. E também fazer o registro aqui de um colega que alguns de vocês conhecem, que também foi um grande incentivador desse projeto, que é o Bruno Negri, que é um colega, um grande amigo pessoal, que também sempre fomentou essa questão do Floribike. Ele me perguntou até esses dias se agora vai. A gente espera, né? Esperamos que sim. Alguém quer fazer uma manifestação além do senhor Hernando Fernandes? Senhor Hernando? Manifestar? Eu pedi a gentileza que o senhor possa se manifestar no púlpito, já que a gente está registrando essa reunião. Enquanto o senhor Hernando sobe, o Bruno perguntou para mim, o Bruno e o Fonseca também, outro que perguntou se era um déjà vu que estava acontecendo, esse movimento todo do Floribike, mas agora eu acho que agora vai com esse modelo. Fernando, boa tarde. É a minha primeira participação. Eu sou de Porto Alegre, moro há quase 12 anos aqui, fui muito bem acolhido, então eu costumo fazer algo pela cidade. Geralmente, eu tenho inclusive no meu contato com o Miltinho, e eu percebi que a nossa cidade, já considero minha, está um tanto abandonada aí, desde o tempo do ex-prefeito, César Souza, com o qual contactei diversas vezes. Então, por exemplo, o senhor falou que a ciclovia poderá passar pela Virgílio Várzea. Eu moro próximo ao Centro Administrativo do Estado. Eu moro há 3 anos lá. As 3 vezes que varreram e capinaram a Virgílio Várzea, eu tive que falar 2 vezes com o César Souza e uma eu consegui através do vereador Miltinho. Eu tenho um WhatsApp com ele, com a Patrícia, que é assessora dele, mantenho contato seguidamente. Então, a Virgílio Várzea tem depósitos de lixo, porque, vocês me desculpem a crítica, mas eu percebi que a Ilha da Magia, a cidade maravilhosa que é Florianópolis, tá? As administrações do município cuidam muito da Avenida Beira-Mar. Essa região, junto aos morros, ela é relativamente abandonada. Por exemplo, a Virgílio Várzea é depósito de sofá, que o pessoal do morro não quer mais, joga lá, máquina de lavar, micro-ondas e etc. O Capim, eu peguei o ônibus hoje, de frente à parada do ônibus. Senhor Hernando, bicicleta não descartaram lá não, né? Ainda não, nem automóvel, por enquanto. Mas capim de mais de metro de altura, nos fundos da Transol ali. É uma vergonha. E eu tenho que vir aqui no centro, pedir para o vereador entrar em contato com a CONCAP, ele dirige um ofício à CONCAP, para fazer a limpeza na rua. Então, com relação à ciclovia, provavelmente turistas passarão ali e vão ver o lado feio da nossa cidade. Né? Eu estava na parada de ônibus, como eu já falei, e num abrigo, né?
um banco calçado com pedras. No tempo do César Souza, ele mandou reformar os bancos todos, mas já estão oxidados de novo. Então, parece que não tem fiscal na cidade. Tem boteco, eu vou fugir um pouquinho do assunto, tem boteco sem alvará, funcionando. Todo mundo sabe, que, aliás, os que se interessam mesmo pela cidade sabem que o comércio aqui, praticamente 50% não tem alvará. Esse boteco ao qual eu me referi, já falei, inclusive, lá com a turma a assessoria do vereador Catume, e com ele mesmo. Está sem alvará até hoje, já faz 3 meses que eu contactei com eles. Esse problema da via pública, já mais de 6 meses, e não tem um fiscal que passe na Virgílio Vargas para constatar que precisa de manutenção ali. É o que falta na cidade. Por exemplo, o posto Saco Grande, fui verificar minha pressão é normal, mas eu controlo. Fui no posto Saco Grande, ali perto do Shopping Floripa, todo mofado as paredes internas. Fizeram um trabalho mal feito lá no telhado, e eu estudei engenharia, eu sei o que é isso. Me levaram lá em cima para examinar. Quer dizer, o secretário de saúde não se interessa em fiscalizar o que se passa na área dele. Eu ando procurando o GEMA, o GEMA é a coisa mais difícil de encontrar. Já fiz plantão na prefeitura, nem almocei, mas ele não apareceu. Então, esse tipo de coisa, principalmente a mim, eu tenho 70 anos, eu fico nervoso. Né? Inclusive, eu dei uma sugestão uma ocasião. Encontrei alguns vereadores ali, que os vereadores ou assessores, cada vereador designasse um assessor, pelo menos, para verificar do que o povo precisa. E andar pela cidade. A rua principal aqui, agora esqueci o nome. Felipe Schmidt. Felipe Schmidt tem depressões, tem buracos ali. Eu já fotografei, já trouxe aqui para o Miltinho. Então, há necessidade de ter fiscais na cidade. Pelo menos uma meia dúzia. O César Souza, eu sugeri que contratasse 5 rapazes com motos. Uma noite, ou 2, os demais... 30, acabou, senhor, 30 segundos para concluir, por gentileza. Veja isso, eu assisto você todos os dias. 30 segundos para concluir, por gentileza. Então, eu gostaria que, inclusive, o vereador levasse aos colegas dele eu sei que eu fugi um pouco do assunto, né? Mas levasse essas minhas sugestões aí. Fiscalização na cidade, é isso que nós precisamos, para saber os problemas, os depósitos de lixo. Né? O senhor pedala? Pedalo. E tem o caiaque também. O senhor Hernando, o senhor está concluindo aí, quero dizer que o senhor fugiu completamente do assunto, mas... Fugi. Não, mas falei mas de qualquer que vai forma... ser uma vergonha turistas passarem pela Virgílio Várzea, primeiro que correram o risco de serem assaltados. Né? Eu não moro lá. Ser assaltado, porque tem o Morro do Caju, principalmente, ouve falar seguidamente, né? que a polícia da batida mata a gente lá em cima. Só para a gente permitir que outras pessoas se manifestem também, agradeço a sua contribuição, dizer que, apesar do senhor ter fugido completamente do assunto, na curva o senhor chegou no assunto, que é a questão, a bicicleta é um instrumento de fiscalização. O Petros teve a mesma análise que eu aqui, que é a questão que cada vez que a gente tem mais bicicletas passando por ali, não vai ser só o senhor que vai reclamar, para o secretário, para o prefeito. Então, cada um da gente, aqui, cada um do cidadão florianopolitano é um fiscal também. Então, essa é cidadania. Não vamos deixar acontecer. Com certeza, nós estamos aqui. Quanto mais bicicleta na rua, mais gente observando os problemas e mais incomodando e tisicando lá o executivo, o seu vereador. Aí não vai ser só o vereador que o senhor citou, o Miltinho, sendo cobrado. Vai ser os 5, 6, 7... o secretário, todo mundo, e com certeza com isso a gente consegue mais cidadania. Eu vou pedir para que a gente possa permitir a manifestação das outras pessoas, senhor Hernando Fernandes. E se no final da reunião a gente sobrar, porque a gente tem um tempo bem otimizado, eu lhe concedo mais um tempo para fala e também estou aberto posteriormente no fim da reunião para lhe ouvir. Eu fugi um pouco do assunto, mas digamos, um turista, fora do país, principalmente, pedalando pela Virgílio Varza. Ciclovia bonitinha, vão asfaltar e tal. Aí dá um mal súbito, ele vai no posto de saúde. É isso que eu quis dizer. Está tudo mofado, o hall de entrada todo mofado. O senhor tinha que a ser sala do médico. O senhor tinha que ser candidato a vereador. Com essa insistência toda, o senhor ia ganhar o voto. Não ia perder um voto, hein? Eu sou muito bem aposentado. Estamos juntos. No final da reunião a gente vai voltar a conversar.
pedir para a manifestação do Vinícius. Vinícius, se puder subir o púlpito. Desculpa, estou meio nervoso, é a primeira vez que eu falo em público. Fique à vontade. O senhor vai retornar a usar a palavra. Tá ok? Obrigado, viu? Pode ser depois. Por 5 minutos, Vinícius, por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius, eu ando de bicicleta aqui em Florianópolis desde que eu me entendo como gente. E estou muito feliz de ouvir algumas coisas que eu ouvi aqui nessa apresentação, tanto com relação ao Floribike quanto com relação à malha cicloviária da cidade. E eu tenho algumas colocações assim para fazer. A primeira é que, para a gente não ficar nessa promessa de que agora vai, né, em relação ao Floribike, que eu já vi o prefeito anterior falar isso com muita convicção, que agora vai e não aconteceu. Enfim, que se faça o possível para simplificar esse edital para sair do papel, nem que seja com 2 estações na beira-mar, 10 bicicletas, só para começar a andar o negócio, mostrar que funciona e fazer andar mais. Em vez de, né, tentar sair já com uma BMW, vamos sair com um golzinho ali para funcionar. E outra coisa, que é um pouco o oposto dessa simplicidade, com relação à malha cicloviária, que falaram que botar uma ciclofaixa, não precisa ser uma ciclovia porque é muito caro, mas eu entendo que nem tudo se resolve com ciclovia, não tem espaço para ciclovia na cidade toda, mas que em alguns casos eu acho que é muito importante encarar isso de uma vez, né? Deram um exemplo ali da gama dessa, fazer uma ciclofaixa, não vai funcionar. Vamos estacionar em cima, o pessoal já estaciona na calçada, por que não vai estacionar na ciclofaixa? E também ficar pedindo que a Guarda Municipal esteja ali o dia todo multando, não vai funcionar também. Então, melhor, nesse caso específico, na gama dessa, é fazer uma ciclovia bidirecional num dos lados, que na minha sugestão seria no lado de saída do centro, né, que já ligaria da beira-mar até o meio do centro ali mesmo, e de forma bem atraente, eu acho, tanto para quem já pedala quanto para quem ainda não pedala e vai começar a pedalar quando vê esse tipo de estrutura. E outro exemplo de uma ciclovia que seria muito bom fazer seria do final da ciclovia da beira-mar, ali na cabeceira da ponte, até o acesso à prainha ali, que hoje em dia tem uma calçada toda esburacada e sem segurança nenhuma, e tem 5 pistas ali no lado. Então, acho que daria perfeitamente para pegar a pista da direita, transformar numa ciclovia igual da beira-mar, simplesmente continuando até o acesso da prainha. E, enfim, dali em diante, faz a zona 30 no bairro ali, ao redor do túnel. E também, última colocação, seria lembrar de outros projetos que eu não estou vendo muita continuidade, que seria aquela vaga verde, substituir uma vaga de estacionamento da Zona Azul por um paraciclo que tem aquele formato de carro, assim. Toda vez que eu venho no centro, eu uso aquele na frente no lado do Xande supermercado ali, ou na frente de onde era o Pró Cidadão. E seria muito legal ver muitos desses pela cidade, talvez mais do que as estações do Floribike até. Ou talvez até juntar uma coisa com a outra, não sei se seria possível. Porque isso atrai não só os turistas, como os usuários da cidade. E lembrando, repetindo, que todas essas melhorias não visam só conforto de quem já pedala, mas principalmente quem ainda não pedala e quer muito usar a bicicleta, ou nem quer, mas vai passar a considerar isso quando vê que a cidade tem uma estrutura segura para pedalar. Porque a gente que já pedala já está acostumado, já tem experiência. Pode não ser tão ruim passar na ciclofaixa aqui da Bocaiúva, que sempre tem alguém estacionado, enfim, tem vários problemas. Pode não ser muito ruim andar na Benvenuta com ônibus, carro, caminhão, tudo ali no teu lado. Pode ser não muito ruim andar na C401, que é aquela barulheira, não tem
nenhuma segurança, na verdade, para quem está no acostamento. Mas para quem nunca subiu numa bicicleta na rua, aquilo lá é terrível. É um pesadelo, assim, é uma coisa que faz a pessoa nunca subir numa bicicleta. Apesar dela dar uma volta no final de semana na beira-mar, ela não usa no dia a dia porque ela tem que acessar o miolo do centro ou acessar o miolo do bairro onde ela trabalha. E aquele último trechinho ali, sem ciclovia, é o suficiente para fazer ela desistir de usar a bicicleta. Então, isso aí, continuem o trabalho e tenham um pouco mais de coragem e força para emplacar uns projetos um pouco mais sólidos aí pela cidade. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Queria agradecer pelas palavras. É bom ver o Vinícius novamente. Fazia tempo que eu não vi o Vinícius. Também o Vinícius deu contribuições bem providenciais, sempre esteve muito presente na construção, lá no passado, do Floribike, com várias sugestões, e também nas atividades do Bike Anjo. Queria aqui registrar a presença da assessoria do vereador Gabrielzinho e agradecer a presença de outro ciclo-usuário, outro cicloativista, outro vereador que é um guerreiro nas causas de mobilidade urbana, principalmente do cicloativismo aqui, das ligadas à mobilidade urbana ativa, o vereador Marquito, que está aqui conosco. Vereador Marquito, vou passar a palavra para o IPUF para responder alguns pontos e o senhor vai fechar comigo a reunião com as suas considerações. Pode ser assim? Obrigado. Antes, quero falar, podemos o Fabiano fazer as considerações, porque com certeza ele vai ter questionamentos, Michel, bem pertinentes, e que vão ser providenciais a resposta posterior do senhor. Então, Fabiano, por até 5 minutos, e vou pedir para o vereador Marquito presidir aqui a reunião, nesse momento, para que eu possa fazer uma ligação. Ok. Alguns assuntos, antes de falar o assunto que eu mais quero. Seu Hernando, eu anotei aqui as suas sugestões, tá? Para encaminhá-las na medida que for possível. Eu vou reiterar também que somos todos fiscais da cidade, então a gente, sendo assessores ou não, para exercer nossa cidadania, votando aqui ou não, sendo turista ou não, nós podemos fazer as reclamações devidas aos órgãos competentes. Eu faço a reclamação nem só quando eu moro aqui, mas em outras cidades também. E, recentemente, inclusive, fiz um cara ser detido em outro país porque ele estava infringindo regras. Então, assim, a nossa cidadania, como turista, também pode ser exercida. Documentos das últimas reuniões estão no site, estão online. Inclusive, a ata da primeira reunião, quem quiser acessar, verificar, pode encontrar isso tudo online, tá? Futuramente vai estar num documento, naquelas pastas rosadas, na Câmara. Então, para quem quiser verificar tudo que está sendo feito, questão de transparência, pode verificar lá. Sim. O que eu vim falar aqui mesmo? É do Floribike. Quando a gente estava fazendo a pesquisa perfil do ciclista no ano passado, foi uma pesquisa feita em cerca de 30 cidades do país, em algumas de outros 7 países. Eu me preocupei, a gente tentou repetir os dados de uma pesquisa que foi feita em 2011, que a gente chamou de pesquisa BICSC. E a gente teve, em 2011 e novamente no ano passado, bastante dificuldades em encontrar ciclistas no Estreito. É um local que a demanda reprimida está bastante dificultada de ter o acesso a esse tipo de mobilidade. Eu encontrei, por exemplo, mais ciclistas passando pelas ruas internas, Fulvio Dutti, Gaspar Dutra, e Leoberto Leal, que vira Leoberto Leal depois, do que, por exemplo, na beira-mar continental. Isso me leva a questionar, eu já fiz aí antes, mas vou reiterar, a questionar, por exemplo, os pontos de bicicleta no Estreito, porque, se não me engano, estão na beira-mar, na Avenida Poeta Zininho. E lá o uso da bicicleta infelizmente, é bastante baixo, e a demanda para esses locais é bastante baixa. É o que, infelizmente, eu tenho percebido. Isso quer dizer, as residências estão com o lado de costas para esse lado, o comércio não está para esse lado. Às vezes, vale mais a pena você reiterar o uso de coqueiros. Um dado que o pessoal não sabe, num dia que eu não recebi até agora, mas estava trabalhando na escolinha Bike, junto no projeto na Escolofaz de domingo, eu verifiquei que o uso da bicicleta, o uso proporcional da bicicleta, ou seja, fazendo uma contagem volumétrica, incluindo pedestres, aumentou 73 vezes o uso percentual dela, em relação ao que era em dias
não normais, em dias normais. Então, Coqueiros, existe uma demanda bastante grande do uso da bicicleta, é uma região aplainada e que o comércio e as residências estão muito próximos. Às vezes vale mais a pena você adensar a região de Coqueiros, não colocar só no parque, acho que é a parque e a Praia das Palmeiras, que estava lá, que eu vi agora, mas também colocar na Praia do Assis, não só por homenagem a vereadores, não, mas colocar na Praia do Assis, na Praia do Meio, que são locais que realmente você consegue ver demanda. Lá tem comércio, tem residências. E outro local, a gente tem percebido uma demanda extremamente grande na Bacia do Itacorubi. Ela está representada lá, de forma tímida, mas está representada. E mais do que isso, na Bacia do Itacorubi, a região do Pantanal e do Córrego Grande é bastante grande. O Córrego Grande tem um lado que ele é mal servido por ônibus. Quando a gente está fazendo a pesquisa do Observatório de Mobilidade Urbana da UFSC, era triste ficar nos pontos de ônibus para lá. Tinha poucos ônibus que davam contorno, Bacia do Itacorubi e Córrego Grande, e tinha alguns poucos ônibus que iam para a Lagoa. Então, é um local que tem falta de ônibus, é relativamente aplainada, tem uma densidade, ao contrário do Santa Mônica, por exemplo, que a densidade é mais próximo dos extremos, que é o Desk, Astel e Shopping, que a densidade de viagens acaba indo para esse local. Mas no Córrego Grande, Jardim Guarani, ainda próximo do Imperatriz, a gente conseguiu encontrar vários ciclistas. Eu fiz essa pesquisa, por exemplo, no Córrego Grande, e simplesmente a saída de pessoas lá perto do Horto, acima do Horto ainda, na região mais alta da geral, foi absurdo. Eu peguei simplesmente 12 ciclistas em menos de 1 hora para entrevistar, o que é um número bastante elevado. Não é, Peters, que fez várias pesquisas também. Então, às vezes, vale a pena reforçar o uso da bicicleta na Bacia do Itacorubi, em especial no Córrego Grande, se possível no Pantanal, eu percebo que lá tem demanda, ou em Coqueiros, do que utilizar alguns pontos só porque existe a demanda, só porque existe a infraestrutura cicloviária. O Floribike ele pode e vai estimular demandas, vai fazer com que as demandas que estão só naquela vontade ocorram de fato, que as pessoas possam acabar pedalando. E eu vejo esses locais um pouco mais importantes para o uso da bicicleta. De resto, parabenizar a equipe por retomar o edital. A gente está esperando sair esse edital, eu não sei por que ainda não saiu no ano passado. E, por fim, minha última preocupação em relação a projetos que estão aqui, em especial o Mais Pedal, desculpa se eu estou sendo meio chato a falar, tá? Em relação ao orçamento. Em 3 anos do orçamento do antigo prefeito, praticamente não tinha nada para o IPUF, para o planejamento cicloviário, ou para planejamentos de maneira geral, o que é algo bastante grave quando se trata do órgão de planejamento. E eu não me recordo em estar no orçamento desse ano recursos para isso. Eu sei que para a Secretaria de Mobilidade não estavam, os recursos da ciclovia estavam todos para a Secretaria de Infraestrutura, que no final totalizou apenas R$1 milhão, o que é um número ínfimo. Então, reforçar sim, se precisa prever isso no orçamento, as formas de prever, se vai ser com recurso próprio da Prefeitura, se vai ter recursos, por exemplo, do Ministério da Cidade, que podem ser buscados. Porque assim, a gente quer ver isso daí sair. Não só Floribike, mas ciclovias, para a gente que é ciclista, mais ciclovias do que o próprio Floribike. E a gente quer que isso realmente esteja no orçamento, aproveitando a presença do vereador Marquito aqui, para a gente reforçar isso. Tá, a gente quer sair, mas tem que sair do plano das ideias. Então, para sair do plano das ideias, não basta só aquela vontade. Tem que ter o orçamento previsto. É isso, obrigado. Vou deixar para o atual presidente da sessão terminar. Bom, pessoal. Parabéns aí. Rapidamente, pedir para o Maicon, então, queria parabenizar a iniciativa do vereador Maicon e de toda o plenário de ter aprovado as 2 frentes parlamentares, né, e que hoje se inaugura essas frentes parlamentares. Quero dizer que estou realmente intimamente comprometido com essa causa da mobilidade e do uso da bicicleta, né, tanto por questões pessoais quanto no próprio mandato. A gente não conseguiu avançar muito enquanto ações legislativas do mandato, tentamos incidir no orçamento, na lei orçamentária, que foram todas reprovadas as nossas emendas, e que é um jogo muito difícil, né, de propor uma outra cidade a partir do orçamento, né, quando se tem
dificuldade de lidar com os votos dentro da casa, né? Eu vim aqui mesmo fazer estou aqui numa maratona praticamente, porque eu fui agora relator da CPI, da taxa de coleta de resíduos sólidos, né? E apresentei o relatório preliminar, acabei de vir de lá, que é um tema fundamental, porque hoje é o maior contrato que nós temos na cidade, com o aterro lá de Biguaçu, que é da Proactiva, e existe uma inconsistência na cobrança dessa taxa. Então, estou sendo relator, tive que ali defender um projeto na comissão Desenvolvimento Econômico, projeto de lei que é para que os eventos de grande porte apresentem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E agora, né, eu tenho que sair em 10 minutos, que a gente está organizando o ato em memória da Marielle, que vai acontecer agora aqui às 5 horas da tarde, na esquina Democrática, que é essa fatalidade, esse assassinato que aconteceu com a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, na noite de ontem. Vereadora que é a relatora do acompanhamento da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, e que é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Então, para nós é uma perda muito grande e a gente está bem comprometido ali, então vou ter que sair, mas já me comprometi com o vereador Maicon de estar acompanhando, e o nosso mandato também está acompanhando essa frente parlamentar. Obrigado pela compreensão. Vai ali depois. Antes de a gente passar a palavra para o Michel do IPUF, aproveitar a oportunidade que foi tocada aqui pelo vereador do PSOL, correligionário da Marielle, a gente propor um minuto de silêncio, uma causa tão nobre. Eu acredito que aquela vereadora executada no exercício da sua função, pelo exercício da sua função, aliás, e para a gente que está aqui nessa casa, vereador Marquito, apesar de ser do PSDB, a gente tem essa sensibilidade, porque ontem, com essa informação, eu cheguei em casa e quando eu vi aquela mensagem, o pessoal do gabinete que está aqui sabe o quanto a gente tem um mandato de compromisso com a cidade, de fiscalização, e às vezes a gente acaba colocando a mão em alguns vesperos e a gente se preocupa com essa situação toda. Então, a nossa preocupação com a defesa da democracia, eu queria pedir que todos vocês pudessem levantar e a gente fazer um minuto de silêncio. Bom, sei que nós temos inúmeras vítimas de diversas ordens na cidade, fugir até um pouquinho do tema, pessoas que morrem no trânsito, outras pessoas que morrem vítimas de assalto, crime de grave ameaça, uma série de situações, mas quando a gente vê alguém dentro do processo democrático, né, que a gente tem uma relação de entendimento das funções, a gente acaba chocando. Então, a Casa Legislativa, eu, como vereador, não poderia deixar de me sensibilizar mais do que uma situação no ar que muita gente pode questionar, às vezes uma outra morte, por que não é lembrada, mas quando fere esse processo democrático de alguém que está fiscalizando efetivamente as coisas, isso dói com profundidade. Me desculpem até
uma certa emoção, mas para quem tem independência no seu mandato, quer fazer acontecer, isso dói profundamente. Michel, quero passar a palavra para te poder fazer as explanações. Também temos ainda mais alguns minutos para poder fazer explanações na tribuna, então, se os senhores quiserem se manifestar, a gente ainda tem tempo para inscrições. Bom, embargada a voz aqui, né, porque nos fere muito, né, esse tipo de acontecimento como ocorrido com a vereadora, né. A gente olha aqui os colegas da Câmara e tal e percebe neles um semblante diferente, né, hoje, no dia de hoje, e eu acho que isso tem que ser externalizado mesmo, né. Dito isso, só queria agradecer também as manifestações todas, tá? Começar pelo... Desculpa o nome do senhor mesmo. Isso, então, senhor Renan. Com relação a Virgílio Várzea, existe alguns projetos que estão há um tempo dentro da Secretaria de Infraestrutura, entre eles a Virgílio Várzea, e a gente percebe não só a Virgílio Várzea, mas uma outra série de lugares, quase como um todo, né, que fazem parte daquele que é o espaço da vida cotidiana que nos une, que é o espaço público, né, é onde nós nos entendemos enquanto cidadãos, onde nos manifestamos, né. E a gente está tratando esse tema do espaço público com muito carinho, tá? Por isso, inclusive, até a questão da criação da rede do espaço público, para que venha à tona e faça-se uma concertação, né, no procedimento de como projetar o espaço. E a própria Virgílio Várzea, ela estava dentro de um procedimento de projeto que a gente, junto com a Secretaria de Infraestrutura, parece que tem algumas rúbricas para a execução, né, algumas emendas, não sei se é de vereador ou de deputado também estadual, que pode ser que assim, a gente está um degrau um pouco mais próximo de uma realização diferenciada ali. O nosso papel, enquanto planejadores, foi tentar otimizar essa aplicação de recursos, e aí, um trabalho bem bonito que a gente fez com a Secretaria de Infraestrutura, a gente trouxe para dentro do Instituto de Planejamento a revisão do conceito do projeto, e já colocando ali toda a questão da execução dos passeios, né, dentro das normativas adequadas, a valorização de elementos públicos ao longo da via, como, por exemplo, as escolas. Então, todos os trechos de escolas vão ser evidenciados com grandes faixas elevadas de travessia mais acalmada, né, posto de saúde, escola. Existe uma série de oportunidades de recuos já implementados de edifícios que aí a bicicleta assume um outro posicionamento que fora da via. Então, a gente está tentando trazer o planejamento fora do ideário desejado e fica esperando o recurso e não vem para completar tudo, mas dá um passo para que você, o seu vizinho, consiga sentir o mais breve possível uma mudança, né, de como se relacionar com o espaço. Incluir, por exemplo, dentro das obras, a presença da vegetação urbana também, que até hoje vai lá, faz o calçamento e não coloca o buraco para... Se não tem o dinheiro para a árvore, mas pelo menos a parte de prever que ali pode ter uma árvore tem que ser deixada, né? Então, nesse projeto, a gente fez um workshop e trabalhou diferentes perfis para a via e tentou maximizar, ainda de forma rudimentar, essa nova ferramenta de planejamento, tá? Que, inclusive, para nós serviu de laboratório, tá? E está até na Caixa Econômica já, né? Parece, já foi aprovado, né? Dentro dos critérios da Caixa, que são bastante rígidos e rigorosos no sentido do que aprova, se tem embasamento legal, se aquilo está adequado. Então, já foi aprovado na Caixa. Esperamos ter boas notícias em breve sobre a questão específica da Virgílio Várzea. Com relação ao resto das infraestruturas, claro que a gente não é da Secretaria de Infraestrutura, estamos aqui representando o Poder Executivo, né? Cabe e é louvável a questão da fiscalização pelo cidadão, tá? Eu só lamento um pouquinho na fala do senhor, eu acho que a gente tem que construir a cidade primeiro para todas as pessoas, sejam elas turistas. Então, a princípio, se aquilo é feito bem para o cidadão local, o turista vem junto, né? E não porque
Parece assim, minha casa está suja, eu vou passar vergonha com o visitante, né? Mas conviver com a sujeira é complicado. Então, na realidade, para nós, todo planejamento ele é primeiro voltado a tentar recuperar o aspecto que aquilo que for bom para a população vai, de alguma forma, rebater naquele que nos visita, né? Então, o IPUF está tentando fazer o papel com poucos recursos, né, com gente reduzida, estamos nos desdobrando, né, acho que o vereador tem visto aí a nossa pertinente e persistente atuação, né. Estamos trabalhando com o prefeito na questão dos recursos, tá, que já respondendo ao posicionamento do colega, e sugerindo, né, que as pautas de recursos para a mobilidade comecem a ser estratificadas, né, porque, claro, isso é um processo também. Hoje a Secretaria de Infraestrutura ela coloca tudo dentro de um pacote, mas ela não sabe dizer quantos % foi para a bicicleta, né. Então isso tudo é um processo que a gente está tentando também tornar mais claro. Tá? Me permite uma parte, Michel? Pode. Nós conseguimos a aprovação de uma emenda parlamentar que retira recursos da questão de infraestrutura de asfalto para os veículos automotores, para voltar esse recurso para a mobilidade urbana. Mas é uma emenda muito pequena, perto do que a cidade precisa. Foi mais um ato de chamar a atenção do que propriamente o que a cidade precisa. Veja só, a gente comemorar uma emenda na ordem de R$200 mil. Mas assim, a gente está comemorando... Quando não se tem nada, se comemora qualquer coisa. Né? Então... eu acho que essa Casa Legislativa, o vereador Marquito foi cirúrgico na colocação dele sobre a questão das emendas. A gente não pode discutir cidade se nas peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, não tem previsão. Não se tem recurso, não se consegue executar. E a gente precisa ter essa atenção voltada para isso. E não só a Casa Legislativa, mas os senhores também precisam fazer essas cobranças junto ao Poder Executivo maior, secretários, superintendentes, para a gente conseguir fazer essa alocação de recursos. O que a gente quer oferecer para o Executivo como um todo e para o Legislativo dentro da Casa de Planejamento, que é o IPUF, é as justificativas do investimento, que transfere a segurança política para o ato político. Então, por exemplo, como que a gente diz para um prefeito que não vai passar carro na Ponte Hercílio Luz? Através de uma comprovação, né, numérica da eficiência do sistema, a gente consegue convencer o prefeito, e ele foi convencido disso, e a gente está levando esse tema adiante. Então, a gente está voltando o planejamento para dar esse subsídio que dá para a sociedade a segurança do que está sendo proposto, e para os políticos como um todo, os vereadores, prefeito, também a segurança política de propor. Tá? Então, estão nessa batalha também. Uma das coisas que a gente tem... está inclinado, e aí vamos precisar do apoio da Câmara, reforçar a mudança de alguns paradigmas em plano diretor. Tá? Então, por exemplo, os estudos de impacto de vizinhança que a gente tem, está organizando e cada vez aprendendo com eles as análises, a gente incluir que seja premiada a solução baseada na sustentável, né? Então, por exemplo, se um determinado empreendimento precisa X vagas de carro e ele coloca X mais tantas, esse mais tantas, ela tem que de alguma forma ser compensada. E essa compensação para o IPUF tem que ser diretamente na mobilidade ativa, ou basicamente na mobilidade ativa, né? Então, tudo aquilo que for feito de exagero, que leva o modelo do automóvel, tem que ter compensações mais diretas. Então, um determinado edifício quer ter vagas excedentes, porque o público dele exige, então a compensação apareça, tá? De forma mais evidente. Então, a gente está criando esse modelo também. Isso vai ter que provavelmente passar por Câmara. A questão da redução do número de vagas obrigatória, né? Na realidade, aí talvez a cidade vai ter que amadurecer para ter não o número de vaga mínima, mas o número de vaga máxima. Né? E isso é uma discussão que vai ter que ser, talvez não agora, né, nessa primeira, mas é uma discussão que o IPUF vai levar, e a gente quer apoio para demonstrar para a sociedade que a mudança de paradigma passa por aí, né, e em que tu trate o carro pelo seu máximo, e não pelo seu mínimo. Né. É só ver a ineficiência do espaço construído na região central, em que tu dedica 30% do esforço, 40% do esforço da economia, né, convertido em edifícios, depois desses edifícios, gente trabalhando dentro, para guardar carros. Né? Então, a própria arquitetura se tornou ineficiente, porque, na realidade, a maioria, 30%, 20%, 40%, em alguns casos, é para
guardar automóvel. Ali podiam estar pessoas trabalhando, podiam estar... Então, é uma questão a discutir também, né? E aí a infraestrutura nunca vai alcançar. A infraestrutura baseada no automóvel nunca vai alcançar o necessário para fluir. Isso, então, a gente tem que ter um processo que a gente fala de ressignificação das infraestruturas existentes. Aí eu entro no último ponto do colega ali, eu acho extremamente pertinente que tu colocas, mas a gente está tentando construir uma narrativa, tá, nova. Vamos ter, para nós é óbvio que o modelo de ciclofaixa ele é abaixo de um modelo de ciclovia ou passeio compartilhado, trecho compartilhado, como seria o ideal para esse tipo de avenidas, nem ciclovia, nem ciclofaixa, na realidade é o passeio com mais espaço para bicicleta, pedestre, etc., né, dando a segurança necessária. Mas a gente quer num ato de conquista, né, estabelecer aqui, a gente começando talvez com a ciclofaixa em determinados pontos, a gente, na próxima etapa, consiga trazer o passeio para esse ponto, né. Existe a questão orçamentária que nos impede também nesse momento e, claro, a gente vai tentar sempre batalhar pelo melhor projeto, mas a gente quer realmente ampliar, tá? Aí o último ponto aqui, que você colocou, e vamos pegar as dicas, óbvio, a gente precisa de mais gente pensando e aprendemos com isso, né? Sobre a questão da localização das estações, a gente concorda com as colocações colocadas, tá? O que está posto não é necessariamente uma obrigação do proponente, tá? É um cardápio de sugestões, e lembrando que o contrato começa com 25 estações e a gente tem um buffer de 75 estações a mais, né, que ele poderia ser colocado, né? Então, a gente tem capacidade de ativar novas estações de forma rápida, né? E também sobre a questão de, às vezes, colocar 2 estações é o oposto, daí não existe atratividade e disposição de marca, né? Porque a pessoa vai precisar buscar dinheiro de um patrocinador que vai expor a marca nas bicicletas, e isso tem que ter um mínimo também. Então, é um balanço entre operação mínima que garanta o patrocínio e que também o investimento que ele vai fazer não se perca no início até ativar o sistema. Então, a gente vai ter que ser bastante provocativos assim da sociedade para usar o sistema para que ele se revigore, né, e não mique, né, como em alguns casos aconteceu no mundo, que a gente fala de exemplos bons, mas tem exemplos péssimos, né, do uso da bike compartilhada, como por exemplo o caso de Roma, né, que não deu certo. Então, a gente está aprendendo também, tá? E agradeço as sugestões. O IPUF está aberto, é a casa do planejamento, a gente está buscando ouvir a todos. Nos faltam ouvidos, né, porque somos poucos, mas a gente está atento ao que está acontecendo. Obrigado. Bom, a gente tem ainda um tempinho para... a gente tem que finalizar 15 horas e 45 minutos. Peters quer fazer considerações? Peters, fez algumas anotações? Não? Para a gente fechar. Eu vou estar fechando a reunião aqui, então. Finalizando. Tem mais alguma manifestação? Então, senhores, quero comunicar que a nossa próxima reunião é no dia 5 de abril. Tá? Nós vamos discutir o uso da bicicleta e o avanço da Lei 78 de 2001. Eu falei para vocês que as reuniões da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana falam de outros temas também, não só das bicicletas. Mas nós estamos aí seguindo o que diz a Lei 12587, que é a Lei de Mobilidade Urbana, e priorizando os modais mais sustentáveis e mais ativos nas primeiras discussões do nosso calendário. Então, a gente vai discutir o avanço da Lei 078, que é uma lei importante para o município de Florianópolis, aprovada, se não me engano, em 2001, a lei é importantíssima. Acredito que algumas alterações foram feitas importantes, outras talvez possam ser sugeridas também para melhorar ainda mais essa legislação. E eu queria aqui aproveitar a fala do Michel para fazer um fechamento. Eu peguei uma frase, Michel, eu não sei de quem é essa frase, mas ela diz o seguinte, sobre a questão de... muita gente, eu já fui questionado, inclusive, fui questionado em 2 rádios, quando a gente falou das bicicletas serem colocadas antes da estrutura cicloviária. Mas eu vou colocar a bicicleta antes da estrutura cicloviária. Então, deixar claro para quem nos ouve o artigo 158 do Código de Trânsito, que diz que quando não houver ciclovia, ciclofaixas ou estrutura cicloviária adequada, a bicicleta pedala com prioridade sobre o veículo automotor individual no mesmo sentido da via. E a frase diz o seguinte: a relação é clara. Quanto mais bicicletas estiverem circulando na cidade, maior a nossa capacidade
de salvar vidas. Então, isso justifica qualquer número apresentado ali nos gráficos anteriormente. Eu não sei se é possível para a gente fechar, Fabiano, enquanto a gente vai colocando, abrir aquele link das bicicletas compartilhadas pelo mundo. Existe a possibilidade de a gente colocar ali para a apresentação, aquele que foi colocado, que tem todos os sistemas do mundo, para a gente apresentar para a população. Lembra? Tens aí. Consegue colocar? Se não der, também não tem problema. Dizer para vocês que no nosso site nós vamos disponibilizar todas as atas da reunião. O Fabiano está secretariando aqui para a gente. As atas, quem conhece o Fabiano sabe da extensão das suas atas de maneira bem cirúrgica, ali, bem delicada. Ele vai colocar tintim por tintim o que está nessa ata. O áudio também está à disposição e certamente os vídeos estarão aí à disposição de todos vocês que estão acompanhando também depois para rever alguns pontos. Nós temos alguns minutinhos ainda. Mais alguém? Claro, Michel. Desculpa, eu só queria cumprimentar os 3 colegas do IPUF, acho que eles merecem palmas, o Thales, o Augusto, e que são os que estão levando aqui o legado da Vera adiante. E acho que o Thales é uma representação daquilo, como mudou a característica do profissional da engenharia, né? Antigamente, uma formação do engenheiro não existia o modal bicicleta na formação do engenheiro. E o Thales é um engenheiro ativista. Antigamente não, o Tônio Antonieta de Berros está aí há pouco tempo para dizer que não é muito antigamente assim. Eu estou sendo um pouco pegando leve. Então, queria dar salva de palmas para esses meninos aí e tal. Quero agradecer também o pessoal da assessoria da casa. Já vou abrir a palavra para a senhora. Se eu puder se dirigir para o púlpito, aqui, é possível? Porque, como é televisionado e registrado em ata, a gente precisa das manifestações em púlpito. Tá? Agradecer também a presença da assessoria do vereador Herádio, aqui presente na nossa reunião. A senhora gostaria de se manifestar? Não? Então, terminando a reunião, a senhora pode se manifestar ali, em particular, para a gente, tá? Não há nenhum problema. Queria que a TV Câmara pudesse focar aqui nos sistemas de bicicletas compartilhadas. Depois a gente pode colocar esse link também. Isso são os sistemas pelo mundo, né? Então, nós não estamos aqui inventando a roda, isso aí já existe no mundo todo. Quem viajou para outras capitais brasileiras já teve a oportunidade de utilizar aí o Bike Sampa, o Bike Rio, outros sistemas pelo Brasil e pelo mundo afora também. Aqui a gente consegue abrir o número de bicicletas, a Europa. Se puder botar lá na China. Lá na China não. Fortaleza, Michael. Fortaleza tem sido uma referência na questão das bicicletas compartilhadas. Vamos lá em Fortaleza, então. É o maior número de viagens. Olha que dos interessante. Sistemas no Brasil, né? Fortaleza é o que maior número de viagens tem. Legal. Tem um na África. E qual o primeiro da África e qual a cidade? Fortaleza tem uma característica interessante, que a estrutura cicloviária lá é precária também. E o número de viagens é grande, então isso me surpreende. Olha que interessante. E essa semana, ou esse mês, eles inauguraram um sistema corporativo. Então, ele é entre empresas. É um sistema, é uma inovação bem interessante também, que eu até preciso me dedicar para saber direitinho como é que funciona. Interessante. Qual a diferença em relação ao sistema normal. Obrigado pela contribuição. Ótimo. Senhores, meu agradecimento especial aos técnicos do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Fico cada dia mais surpreso com a qualidade dos técnicos que a gente tem lá, tanto os de carreira quanto os comissionados. E acredito que a gente pode, a partir daquele instituto, construir uma cidade melhor, oferecer esse subsídio, muitas vezes para contrariar o que a população imagina ser o melhor para si, mas que não é. Diante disso, eu queria deixar aqui, para fechar essa reunião, dizer para vocês que eu espero menos motor e mais amor na cidade de Florianópolis. Um abraço, obrigado, até a próxima.